Fala, galera das redes sociais, bom dia, nação. Vamos falar do Flamengo. Flamengo que tem jogo decisivo no próximo domingo contra o Corinthians, no Maracanã. Mas amanhã, quarta-feira, tem que secar o Internacional, que recebe o Sport Recife lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas antes de falar sobre esses assuntos, quero fazer aquele pedido especial para que você dê joinha no nosso vídeo, compartilhe aí com os amigos, se inscreva também no nosso canal, ative aí o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Beleza, galera? Vamos fortalecer esse canal, eu conto com o apoio de vocês. Muito bem, então amanhã é dia de secar o Internacional, porque o Flamengo já não depende mais só dele para conquistar o título brasileiro de 2020. O Flamengo, além de ter que vencer seus 3 jogos restantes, Corinthians no domingo e Internacional na sequência, os 2 jogos no Rio, e São Paulo na última rodada no Morumbi, tem que torcer pelo menos para um empate do Internacional nos jogos restantes dele. Joga quarta-feira amanhã contra o Sport Recife, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Depois enfrenta o Vasco da Gama. Esse jogo vai ser em São Januário, no Rio de Janeiro. Aí pega o Flamengo no Rio, é evidente que aí o Flamengo tem que vencer o jogo, né? E na última rodada recebe o Corinthians lá em Porto Alegre. Então não dá para deixar para esse último jogo, né? Esperar que o Corinthians vença o Internacional lá em Porto Alegre, caso o time gaúcho precise da vitória. Olha que coincidência. Vamos ter que torcer para o Sport, o campeão de 87, né? O nosso adversário nessa briga do título de 87, e para o nosso maior rival, tanto no Rio quanto no Brasil, que é o Vasco, que não anda bem das pernas. O Vasco que amanhã joga contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, e hoje aí está brigando para fugir do rebaixamento. O jogo de amanhã é muito difícil para o Vasco. Acho que o Vasco vai ter dificuldade se não vence o Fortaleza alguns jogos lá no Castelão, na capital cearense. Se o Vasco não vencer esse jogo, ele vai ter que ir com a faca nos dentes para o jogo contra o Internacional no próximo domingo lá em São Januário. Então, de certa forma, a gente ainda tem esperança. O jogo de amanhã contra o Sport, só se for muita sorte o Sport conseguir arrancar um pontinho do Internacional. O Sport também precisa de pontos, está brigando para fugir da zona de rebaixamento. Mas o Sport não dá, né? Não dá para achar que o Sport vai tirar pontos do Internacional jogando lá no Beira-Rio. O futebol tudo é possível? É possível. Mas, meu amigo, esperar que o Sport tire pontos do Internacional jogando lá no Beira-Rio, o Inter precisando da vitória, é querer muito. Mas vamos ficar na torcida. Eu acho que o jogo ideal para que o Inter tenha risco de perder pontos é esse contra o Vasco no próximo domingo lá em São Januário. Eu estive observando aqui a tabela, tudo está contra o Flamengo. O Flamengo não pode esperar facilidade de lugar nenhum. Porque veja bem, na rodada anterior, o Bragantino, que foi o adversário do Flamengo, agora na 35ª rodada, ele jogou na quarta-feira em Bragança Paulista contra o Atlético Goianiense, venceu 2-0. Ficou lá em Bragança Paulista, não viajou. O Flamengo jogou no dia posterior, na quinta-feira, contra o Vasco no Maracanã. Também venceu por 2-0. Aí teve que viajar para Bragança Paulista, eu acho que primeiro para a capital, depois para Bragança, para jogar no domingo contra o Bragantino. Terminou empatado 1-1. E foi a única equipe que está na briga pelo título a jogar no domingo. Ou seja, jogou na quinta, teve que viajar, passar sexta, sábado para jogar no domingo. O Inter, o Atlético e o São Paulo, que também brigam pelo título, o Atlético e o São Paulo mais distante, só jogam amanhã na quarta-feira. Então isso é o quê? Não, porque foi para atender a televisão. Por que não colocou outro jogo, o Atlético Mineiro, por exemplo, que tinha jogado na quarta-feira? Ou o próprio Internacional. O Internacional jogou na quinta, igual o Flamengo. Mas o jogo do Atlético ou do São Paulo tinha que colocar o do Flamengo, que jogou na quinta-feira. Então não tem facilidade de lugar nenhum. O Flamengo tem que realmente vencer esses 3 jogos. É o único foco do Flamengo nesse momento. E depois ver o que acontece. Se o Inter se tropeçar em algum dos jogos, o Mengão conquista aí o título brasileiro. Eu acredito ainda que a decisão do campeonato vai para a última rodada. É minha expectativa, porque antes eu achava que o Flamengo poderia decidir o título no jogo contra o Internacional, na penúltima rodada jogando em casa.
mas desde que tivesse vencido o time do RB Bragantino. Não venceu. Eu acho que o time realmente perdeu muitos gols, né? O Flamengo cria muito, mas perde muitos gols. E, além disso, o Rogério demorou a colocar o Pedro no jogo. E olha que o Pedro ainda teve uma chance. Não foi uma chance clara, né? Ele finalizou no cruzamento do Mateuzinho e o goleiro Cleito, que fez talvez a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro, fez a defesa. Então, o Flamengo pecou muito na finalização, mas também o Rogério demorou muito a colocar o Pedro. Olha, você tem um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Pedro, que sempre fez gols quando entrou. Claro que contra o Ceará perdeu pênalti, mas sempre marcou quando entrou. E aí você podendo colocar o cara para jogar pelo menos 15, 20 minutos, aí colocar com 40 e tantos minutos, né, não é acreditar na vitória. Não sei se é porque não queria tirar o Gabigol, mas que tirasse outro, tirasse o Arrascaeta, tirasse o próprio João Gomes, puxasse o Gerson para volante com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, ele deixasse os três lá na frente, um pouquinho o Bruno Henrique voltando. Sei que opções ele tinha muito, mas preferiu mexer só no finalzinho do jogo e aí o Flamengo perdeu a chance de conquistar essa vitória. Então agora é olhar para frente, tem esse jogo amanhã Internacional Sport, não custa nada secar, muito difícil, mas não custa nada secar. Agora no domingo o Flamengo tem 2 retornos, perdeu o João Gomes, terceiro cartão amarelo, mas deve ter o retorno do Rodrigo Caio, que estava no departamento médico, deve voltar para o jogo de domingo contra o Corinthians, e o Diego, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí fica a pergunta, o ponto de interrogação. Com a volta de Diego e Rodrigo Caio, como que você vai armar o time? Volta o Rodrigo Caio para fazer a dupla de zaga com o Arão e o Diego entra no meio? O Flamengo joga em casa, precisa da vitória. Seria o ideal? Ou o ideal seria Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, já que o Corinthians, lembrando que tem o Jô e tem o Gil nas jogadas aéreas, perigosíssimos, e o Arão no meio campo no lugar do Diego. São essas opções que o Rogério Ceni tem para o jogo de domingo. Eu, particularmente, a gente não vive o dia a dia, não sabe como é que está lá o treinamento, vai ter a semana cheia para treinar. Eu acho que ele pode treinar essas duas formas, com o Willian Arão voltando para o meio, a dupla de zaga Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, ou a dupla de zaga Arão e Rodrigo Caio e o Diego no meio campo. Eu iniciaria diferente com Rodrigo Caio e Gustavo Henrique por conta da bola aérea. O Arão também é bom por cima, mas quanto mais gente boa no jogo aéreo, melhor para o Flamengo. Tanto defensiva como ofensivamente. Seria a minha opção, mas claro que quem vai decidir isso é o Rogério Ceni. Eu acredito que ele vai fazer a dupla Rodrigo Caio e Arão e o Diego no meio campo, voltando ali, completando com Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. É um jogo decisivo, é jogo que precisa vencer, independente de qualquer resultado. O Flamengo só pode ser campeão se conquistar as 3 vitórias. Vencer o Corinthians no domingo, vencer o Internacional, penúltima rodada, e vencer o São Paulo na última rodada. E não é fácil vencer o São Paulo. O Flamengo tropeçou demais com o São Paulo este ano. Mas, como em 2009, aquela dificuldade tremenda, o Flamengo foi assumir a liderança, parece que na penúltima rodada. Esse ano a gente está mais próximo. É claro que não depende só da gente, mas está mais próximo. Muita gente lembrou que em 2009 também teve um tropeço contra o Goiás na reta final, que baixou ali o otimismo da torcida. E mesmo assim o time terminou sendo campeão. Torcer para que esse ano seja a mesma coisa, apesar desse empate com o Bragantino, que o otimismo, principalmente dos jogadores, esteja em alta e que o time consiga essas 3 vitórias, contando aí com o tropeço do Internacional e o Flamengo possa ser campeão. É a única expectativa, é a única coisa que pode acontecer. Outro resultado não vai dar o título ao Flamengo. Então vamos esperar. Amanhã secador ligado no jogo do Internacional e, evidentemente, que na expectativa é que o Flamengo possa vencer os seus 3 jogos no domingo, 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Corinthians, depois Flamengo e Internacional e na última rodada São Paulo e Flamengo. Beleza, galera? Obrigadão aí, pedindo mais uma vez aí para você dar joinha no nosso vídeo, compartilhe aí com os amigos, se inscreva no canal, é fácil demais. Tem a palavra lá, inscrever-se. Basta você clicar, você já está inscrito, não paga nada, não tem nenhum tipo de problema. E se possível, ative aí também o sininho para que você seja notificado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Estamos combinados?
Grande abraço, grande terça-feira e não esqueça, hein? Amanhã secador ligado no jogo do Inter e Sport. Aquele abraço, tchau, tchau.